Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Nós estamos na oitava do Natal do Senhor e hoje a igreja celebra os santos inocentes, aquelas tantas crianças que foram assassinadas por Herodes e que deram a vida sem mesmo saber para salvar nosso Senhor Jesus Cristo. Não há explicação fácil para a questão do sofrimento, principalmente de quem é inocente. Somente na fé nós damos um salto para além do que aparece. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta festa dos Santos Inocentes é de Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dentro do mistério do Natal, celebramos este martírio das crianças inocentes que deram uma vida para que Jesus pudesse viver e salvar a humanidade. Primeira coisa que devemos meditar e que deve fortalecer a musculatura da nossa alma ao meditar este Evangelho, ao celebrar esta festa dos Santos Inocentes, é que a presença de Jesus na história, ela desperta a fúria de quem está alicerçado no pecado. Ontem, hoje e sempre, a presença de Jesus na história vai despertar algo em quem está agarrado e preso no pecado. Segunda coisa é que o sofrimento dos inocentes, como o Evangelho de hoje nos mostra, à primeira vista parece algo inútil e injusto. Algo inútil e injusto. E isso causa um problema muito grande nas pessoas que não querem dar um passo, uma abertura de coração para entender. Porque muitas pessoas se escandalizam com a realidade do sofrimento e assim levantam uma barreira frente a Deus. Só que o caminho não é esse. Deus é Deus. Ele sabe de todas as coisas e Ele pode dispor de tudo, porque Ele é o Senhor de tudo. E tudo o que Deus faz ou permite acontecer tem um motivo.
E além do mais, ele sabe por que está fazendo e o que tirar de melhor daquilo. O texto do Evangelho nos coloca diante da figura de José, logo no início, mostrando que o anjo do Senhor apareceu em sonho e falou com José: faz isso. A obediência. A obediência de José, a obediência que nós devemos ter para compreender a ação de Deus. E não deixar que o escândalo da injustiça, da maldade, às vezes, nos coloque uma barreira na nossa intimidade e relação com Deus. E veja bem, esse texto mostra como que a história antiga se repete. O povo de Israel estava escravo e Deus suscitou Moisés. Moisés nasceu e Deus tinha um plano para a vida dele. Mas o faraó mandou matar todos os hebreus do sexo masculino. E aí? A mãe e uma outra escrava salvou Moisés, colocando num cesto e colocando no rio. A princesa pegou, cuidou dele e, de fato, Moisés pôde cumprir sua missão. Agora, o texto do Evangelho mostra que Jesus, que é o próprio Filho de Deus, teve que ser preservado porque ele tinha uma missão de libertador. Ele é o guia verdadeiro do povo. Assim, o texto mostra que Jesus é o novo Moisés, que vai guiar verdadeiramente o povo para a libertação, não da escravidão do Egito, mas para a libertação da escravidão do pecado, para a vida e para a salvação. Ainda fica uma pergunta: por que a fuga? E por que para o Egito? E a resposta que a própria palavra nos dá era para se cumprir as profecias, porque todas as profecias falavam disso. E era para mostrar que Deus está no comando, que Deus conduz a história. E mesmo quando a maldade humana supera, quando a maldade humana causa desastres e tantas coisas, Deus está no comando e Ele vai levar as coisas, as realidades para o bom termo. Por fim, somos chamados a olhar para São José, como disse há pouco, que ouve, que discerne a voz de Deus e obedece. Hoje também, ao meditarmos esse Evangelho e celebrar a festa dos Santos Inocentes, somos chamados a pensar e rezar por tantas crianças, por tantos inocentes que são violentados de tantas maneiras. Violência física, psicológica, espiritual, afetivo, sexual, enfim, são tantas as violências. Hoje pedimos ao Senhor que derrame a sua bênção sobre nossas crianças, sobre nossos inocentes, que os guarde e os proteja dos males, sobre aquelas crianças abandonadas, sem pais, órfãos, sobre aqueles que também estão abandonados afetivamente, mesmo tendo pai e mãe, sobre tantos adolescentes que hoje, frustrados e perdidos, se fecham em seus quartos, se cortam e até tentam suicídio. Que a mão do Senhor conduza a história para um bom termo e nos ajude a cuidar e valorizar das crianças, dos inocentes. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.